já pronta para tirar a sua vida e a da sua família, ela liga a rádio e ouve a voz de Deus. Assista esse testemunho, irmãos, tremendo, do começo até o fim. Olhe para cá, deixa eu lhe contar uma coisa. Olha o valor que tem uma palavra. E você vai levar isso para casa hoje. Eu conheço uma família no interior do estado do Paraná. E essa família tem uma história interessante. Já se passou muito tempo, mas todas as vezes que eu me lembro dessa história, me causa o impacto da força que há na palavra, na força que há na vida de um homem que honra e usa a palavra. Um trigo sadio, um vinho novo, fresco, e uma unção legítima e autêntica. E esta família desfrutava de uma vida equilibrada, tranquila. Olhe para cá e preste atenção, não se mova. Amanhã é feriado. Eu sei que quem está aqui é porque ama a palavra. Se é verdade, levanta a mão da glória a Deus. Não posso fazer mais do que isso, eu posso pregar a palavra. Olhe para cá. Esta família passou por uma situação muito difícil. E o pai dessa família era gerente de uma grande loja aqui no sul do Brasil. Muito conhecida, lojas HM, Hermes Macedo. E essa família conhecida, o senhor conhece, né, pastor Reuel? Aqui no sul. E esse homem trabalhava no Bradesco, saiu do Bradesco para trabalhar como gerente em uma das lojas HM. E a loja foi aberta na cidade de Toledo, no estado do Paraná. Quando a loja é aberta, ele vai trabalhar como chefe de loja, esperando a gerência. No ano de 1984, esse homem, ele sai de manhã da sua casa, passa pela loja e termina de acertar uns pormenores de uma moto que ele comprou de ano 84, zeradinho. Abriu a loja, deu início às atividades. E ele saiu de lá e foi até o Detran regularizar a moto. No meio do caminho tem uma avenida muito movimentada. Esse homem é atropelado por um caminhão. O caminhão lança ele no chão e ele dá de encontro ao meio-fio, a cabeça lesionada, traumatismo craniano, sangrando pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, dado como morto praticamente, gelado dos pés à cabeça. Em desespero, essa senhora me conta que, não sei se por sorte ou por ironia, mas passa a ambulância do corpo de bombeiro. Toma esse homem e leva para o hospital. No hospital da cidade de Toledo não tinha recurso. Pega esse homem numa ambulância UTI, diante da tecnologia que dispunham, e leva esse homem para Cascavel. Chegando em Cascavel por volta das 9h30 da manhã, ele entra na UTI, entra na cirurgia e sai às 6 e pouco da tarde direto para a UTI, com a cabeça aberta do lado esquerdo, com 32 pontos de um lado ao outro. Naquele tempo, conta essa senhora, que não havia tomografia computadorizada, e logo tinha que abrir toda a cabeça e tirar osso por osso, coágulo por coágulo. Essa senhora conta que esse homem projetava uma casa nova, ser gerente do Bradesco, e acreditava que a abertura das lojas HM para ele seria uma projeção ainda maior, e ele entende, sai do que era original e lhe sustentava e vai pelo mapa, mas ele não sabia que o mapa não é o território. O mapa é o mapa, território é outra coisa diferente. Na prática é diferente. Esse homem sai e vai para a UTI. Essa senhora diz que ele passa 60 dias na UTI. Enquanto ele está na UTI, ele vai atrofiando tudinho. As pernas vão dobrando e enrolam atrás do corpo. Os braços se enrolam atrás da cabeça. E aquele homem que tinha em torno de 1,71 m, 72 de altura, ele fica com 1,40 m de tamanho, pesando 36, 38 quilos. Osso, pele, jogado ali num colchão de água, feridas enormes nas costas. Depois que terminam 60 dias de coma, ele volta, fica 45 dias sem conhecer ninguém. Vai definhando, literalmente um rabisco em cima de uma cama. Passado 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio, o médico chega e diz assim: senhora, eu acho que não vale a pena a senhora continuar lutando com isso. Esse homem não tem quadro evolutivo nenhum. Ele está com atrofiamento abdominal há muito tempo.
É uma questão de dias para parar todos os órgãos. Não tem expectativa. Senhora, ele come por uma sonda no estômago da grossura de um dedo. Olha aí a situação do seu esposo. Traqueostomia aqui, não fala, não ouve. Está completamente condenado. Por que a senhora não faz o seguinte? Volta para a sua casa e leva ele com a senhora, espera alguma coisa. E naquele desespero, esta senhora toma aquele homem, leva para casa. E quando chega em casa, dias de penumbra e de desgraça se acentuam manhã após manhã. Manhã após manhã. Os amigos, a família, todo mundo tem responsabilidade. Mas ninguém ligava, ninguém dava as caras. Muita coisa se perde quando você está com problemas. Muita coisa se perde quando você tem problemas. Amigos se perdem, parentes se perdem, pessoas vivas e mortas, mortas e vivas se vão quando você tem problemas. E esse homem angustiado, essa mulher angustiada e esse homem moribundo. Uma família pequena, ele, a mulher e um filho de 5 para 6 anos. Passando o tempo, ela foi tomada de um desespero, uma depressão profunda e não sabia mais o que fazer. Até o dia em que ela se levantou pela manhã e colocou na mente e no coração: vou resolver isso. Ela ouvia uma voz que dizia para ela: isso é vida para ser vivida? É assim que você quer terminar? Moribunda, com um homem largado, um rabisco sem ninguém. E a voz dizia para ela assim: olha, se você é inteligente, dá um jeito nessa vida. E ela perguntava para a voz que falava com ela: mas o que é que eu faço? Tira a sua vida, e antes que a morte lhe mate, faça isso você, e prove que pelo menos assim você foi mais inteligente que a morte. Antes que a morte mate o seu marido, mate ele e você, e diga que este prazer a morte não vai ter, porque quem vai matar é você. Antes que a morte mate você, mate, faça isso você mesmo, porque este é o sentimento que o suicida tem. O suicida não quer se matar, ele quer matar o que está matando ele. Ele quer matar o que está desgraçando com ele, e ele acaba morrendo por isso no desespero. Ela sai sem rumo, entra no mercadinho quadras depois da casa e faz uma compra estranha. Compra um abacate, 2 bananas, um pacote de leite e uma caixinha de veneno para rato, baldrinho, aquele que tem um ratinho na capa. Leva para casa chorando, de manhã, de tarde, de noite, convulsivamente, um desespero. O filho pequeno sem entender nada. O marido amarrado na cama, todo torto, porque as convulsões que começaram com o acidente vinham de hora em hora, muitas vezes 4, 5, 6 vezes no dia. Tomando Epelim 3 vezes ao dia, Cardenal toda noite. Uma desgraça, Reinaldinho. Reginaldo, deputado Reinaldinho do coração. Uma desgraça. E aquela senhora me contando, que eu acho interessante essa história, por isso que eu estou chamando a sua atenção. Quando aquela senhora entra dentro de casa, o filho menor pergunta, o único filho que tinha pergunta: escuta, mãe, o que é isso? Estou com fome. Há dias que não comiam nada diferente. Ela diz: fique tranquilo, que a mamãe vai fazer para você uma vitaminazinha aqui, você vai comer, vai beber, vai ficar tudo bem. E ela conta que chorando, desesperadamente em prantos. Quando são mais ou menos 11h30 da noite, que era o último horário da refeição daquele homem, ela se levanta, prepara o liquidificador, mistura o abacate, mistura a banana, coloca o leite e coloca o veneno para rato, baldrinho e bate. Faz aquela vitamina. Aquele homem era alimentado por uma sonda na grossura de um dedo, direto no estômago. Uma válvula que abria, uma seringa de 20 ml era sugada, injetado a vitamina, injetado a sopa. Não podia ser quente demais, porque queimava o estômago, nem frio demais, porque empedrava. Convulsão, praticamente de hora após hora. Aquela mulher se levanta às 11h30 da noite, em prantos. Ela enche 2 copos com a vitamina envenenada, pega uma seringa de 20 ml e suga a vitamina. Quando ela senta do lado daquele homem, o homem começa a se agitar além do normal. E não era convulsão, era uma agitação anormal. O menino que estava sentado aos pés da cama disse assim para a mãe, para a irmã: mãe, o pai está muito agitado. Por que a senhora não liga o radinho? Liga o rádio da cabeceira da cama. Aquela senhora havia descoberto que quando ela ligava o rádio, aquele homem conseguia ouvir
chamava a atenção dele o rádio. E aí ele parava para ouvir o rádio e ficava quieto e recebia alimentação. A mãe, quando foi injetar, abriu a válvula para injetar, ela parou, estendeu a mão e ligou o rádio. Quando ela ligou o rádio, a programação secular normal terminava e começava uma programação de fundo, uma nova programação, e tinha como fundo uma faixa musical. De repente do rádio, pastor Oséias Gomes, saía um pastor com palavra. A saudação dele já era assim: povo de Deus, povo da paz, povo do amor e da esperança, muito boa noite na paz do Senhor. Está começando agora um culto no seu lar, e eu tenho uma palavra de Deus. Palavra, trigo. Aquele homem começa a falar com eloquência no rádio: irmãos, Deus está me revelando aqui no rádio que existe uma família agora junto ao pé do rádio. Coisas que o senhor faz o dia inteiro, pastor. Eu nunca pare de dizer isso, não importa se o senhor esteja sozinho. Mas ele disse: existe uma família junto do rádio agora que está no leito de enfermidade, um homem doente sobre a cama, e Deus me revela uma mulher com intenção de tirar a sua vida. Deus me revela uma mulher com intenção de matar o seu esposo e de matar esta criança pequena que está do seu lado. Eu convido aos crentes de Toledo, no Paraná, agora, que dobrem os seus joelhos comigo e comecem a orar. E ele começa a orar: espírito de morte, sai dessa casa, sai dessa família agora, porque Jesus Cristo veio, senão para desfazer as obras do diabo. Espírito de morte, sai. Espírito do assassino, sai. Espírito da desgraça, sai. Espírito do túmulo aberto, sai. Espírito da cova aberta, saia. E ele começava, pastor Luiz Antônio: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, a palavra, o verbo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A palavra é o verbo, o trigo vivo, o pão vivo que desceu do céu. Essa irmã nos conta que algo sobrenatural acontece dentro da casa. Quando aquele homem vai orando, vai clamando. Era uma casa de madeira, com uma cor de muito mau gosto. Perdoe, porque eu também acho de mau gosto. Dá para imaginar uma casa pintada de verde escuro por dentro? Verde escuro é muito escuro, irmão. Verde escuro, casa de madeira, verde escuro, é muito escuro. Se acende a luz, não adianta, irmão. Não há watts que clareie aquele cômodo. Um quarto verde escuro, mas tudo tem um porquê. Quando aquele pastor vai orando e o poder da palavra vai fluindo pelo rádio, e o poder da palavra vai entrando dentro da casa, dentro do cômodo, dentro do quarto, a irmã diz que aquele menino pequenininho sentado, ele ficou olhando para a luz. E quando ele olhou a luz começou a se tornar cada vez mais intensa, mais clara. E aí quando ele viu, as paredes não eram mais verdes, as paredes estavam todas brancas. A casa estava clara pela glória de Deus que estava dentro do quarto. Quando aquele menino tenta falar para sua mãe que ele estava vendo o quarto claro, ele levanta os olhos e vê um homem de branco na porta do quarto. Irmão, criança de 5, 6 anos não mente. Criança é verdadeiro, pastor João. O senhor sabe disso, João Amaral. Pastor Moisés, criança é verdadeiro. Se criança dizer gosta, é porque gosta. Se criança dizer não gosta, ele não gosta. Se criança diz viu, ele viu. Se dizer não viu, não viu. Ainda mais de 5 a 6 anos que começam os reflexos de defesa. E é natural. E ele levanta os olhos e vê. E a irmã diz que quando ele começa a ver aquele homem vestido de branco, ele tenta olhar para o rosto e não consegue. Muitas vezes mais forte do que esses holofotes. Diga-se de passagem, pastor Takayama tem uns holofotes que ilumina até a alma da carreta dele. Ou trem forte aquele negócio, aquela luz. Escuta, ele não conseguia olhar para o rosto. Ele tentou chamar a atenção, e aquele homem sai da porta, e ele vê apenas um homem andando para lá e para cá.
na sala de casa. Ele mal andava, ele flutuava com as mãos estendidas para trás, e havia um movimento suave. Ele consegue tocar o ombro da mãe. Quando ele troca o ombro da mãe, ele diz: mãe, tem um homem vestido de branco dentro da sala de casa, e eu acho que ele está doente igual o pai, porque as mãos deles e os pés deles estão vertendo sangue a tuas feridas. As mãos estão feridas, os pés estão feridos. Por isso Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor Carlos Quintanilha, por isso ele se manifestou. Quando ele disse para a mãe, tem ferida nos pés, tem ferida nas mãos, a mãe levou um susto. Os 2 copos de vitamina envenenada, pastor Reuel, que estava no criado, parece que saltaram para cima, trincaram na parte de baixo. Eu acredito em sobrenatural. Quem ora sabe o que é isso. Quem usa a palavra sabe o que é isso. Sobrenatural existe. Eu estou falando com homens que vivem o sobrenatural de Deus. O copo trincou embaixo, a vitamina começou a vazar, e a seringa que estava na mão daquela irmã, ela trincou. Pastor Reuel, a vitamina escorreu pela mão, ela gritou e disse: não! E esse foi mais um testemunho, irmãos. Aparentemente aqui parece que é o Gideões, né? Não sei o ano, mas aparentemente é Gideões Missionários. Aproveitando também, né, que começou o congresso e tá sendo uma bênção. Fazia tempo, irmãos, que eu tava com esse testemunho aqui guardado, e sempre quando eu ia reagir ele, não dava tempo, ou acontecia alguma coisa e eu não reagia a ele. E hoje, né, reagi a esse vídeo, e você pode ver que é um vídeo muito forte, né? Muito forte. O sobrenatural de Deus. Tem pessoas que não acreditam no sobrenatural de Deus, mas você vê que coisa linda. Deus entrou dentro daquela casa e desfez, né? E jogou por terra ali toda a obra do espírito da morte. E você vê como que o inimigo, ele é astuto, né, irmãos? Para ela fazer aquilo, para ela vencer a morte. Mas ela fazendo aquilo, ela estava entregando a vida dela e da família dela inteira para a morte. Então o inimigo, ele é mentiroso, né? Ele é traiçoeiro. E aqui a gente pode ver que há poder no nome de Jesus. E o pastor naquela rádio clamou ao Senhor em oração ali, intercedeu, e Deus entrou com providência. Você vê, né, como que é maravilhoso o poder da oração, né? Um poder... A oração, ela é que nem uma vez eu tava vendo um testemunho e a pessoa tava falando, né, que a oração, ela tem o poder de atingir o mundo espiritual, porque a oração não é natural, né, irmãos? Sabemos disso. A oração, ela não é natural. E quando a gente oramos, estamos atingindo o mundo espiritual de alguma forma, né? Estamos atacando. Por isso que o inimigo, ele se levanta tanto na vida de quem ora. Por quê? Porque acontece alguma coisa. A gente não pode ver com os nossos olhos naturais, mas está acontecendo alguma coisa. No culto, por exemplo, também é um momento que está acontecendo adoração a Deus. Então, o mundo espiritual, ele é sim real, irmãos. E a gente acredita nisso. Creio que você acredita nisso também. Só que o vídeo acabou, né? Eu pensei que o marido dela ia se levantar, mas não sei se acontece na conclusão do testemunho, mas foi até aqui, né, que apareceu para mim, a mesma coisa apareceu para vocês. Se você teve a curiosidade de assistir, eu também tive, né? Então eu não sei a conclusão desse vídeo, mas o nosso Deus, ele é bom o tempo inteiro, né? Ela impediu daquela mulher tirar sua vida e a vida da sua criança, e o nome do Senhor foi glorificado mais uma vez. E o intuito, irmãos, dos nossos testemunhos aqui do canal é sempre engrandecer o nome do Senhor, é sempre anunciar esse Jesus maravilhoso que cura, que salva e que liberta, né? O intuito aqui não é julgar ninguém,
não é falar mal de ninguém, porque aqui até porque a gente aborda muitos assuntos muito importantes, né? Falamos de religiões, falamos de muita coisa, irmãos. Muito testemunho parece aqui pra gente, que a gente reage e que divide muitas opiniões, mas o alvo aqui é engrandecer o nome do Senhor, certo? Só queria deixar isso registrado para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, fique na paz e até o próximo vídeo.